não longa, uma jornada, dizemos, a pé, até curta, que não levaria muitos dias, senão aí um pouco mais de um mês, caminhando pela quantidade de homens, mulheres, crianças, animais. Então a jornada, diríamos que não era tão longa, por ser uma jornada a pé e com todas as dificuldades pelo caminho, um tempo aceitável pela distância e as dificuldades impostas por toda aquele caminho, aquela jornada que o povo de Israel fez até alcançar a terra prometida. O texto que nós lemos em Êxodo, no capítulo 13, ele já vem depois de uma série de sequências que aconteceram ainda na terra do Egito. As 10 pragas que nós conhecemos, das manifestações de Deus a todo olho do povo do Egito, não só a Faraó, mas toda a nação egípcia, viram a mão de Deus operar sinais e maravilhas e prodígios que assustou o povo do Egito. Logicamente que Faraó, com o coração duro, não deixou o povo sair, senão cada vez mais que se passavam e as manifestações das pragas enviadas por Deus eram cada vez piores, até chegar à morte dos primogênitos lá no Egito. Enquanto no Egito havia choro por esta última ocorrência, vamos dizer assim, na terra do Egito, entre o arraial do povo de Deus, dos israelitas, daquele povo que Deus estava querendo tirar da terra do Egito, havia festa. Se enquanto havia choro no Egito, por outro lado havia alegria entre o povo de Deus, no acampamento do povo de Deus, porque Deus proveu para cada família que ali estava um escape para os seus próprios filhos. Bastava que eles pegassem o sangue do cordeiro, quando Deus instituiu a Páscoa, e passasse nos umbrais da porta da sua casa. Então o anjo que passou causando morte no Egito passou. Por isso a Páscoa significa passagem ou passar. Passou sobre a casa do povo de Deus e não feriu os primogênitos que ali estavam. Enquanto havia morte no vizinho, no outro havia vida que Deus proveu para o seu povo. E foi com grande alegria, com grande júbilo, sem perder os seus filhos, sem perder a sua família, que o povo então ganhou a liberdade. O Faraó deu a liberdade para o povo poder sair da terra do Egito. E quando o povo está saindo da terra do Egito, depois de todos esses sinais de maravilhas, 400 anos, 430 anos aproximadamente de escravidão, de servindo como escravo no Egito, agora o povo está gozando de liberdade que Deus providenciou para eles. O que eles não experimentaram durante gerações, agora eles estão tendo o privilégio, aquela geração, de contemplar ainda a glória de Deus da terra do Egito, poder sair também de lá com a sua família e poder louvar e servir ao Senhor no deserto com liberdade. Deus disse que tiraria o seu povo para que eles pudessem fazer uma festa ao Senhor no deserto. Então vocês observem que Deus já tinha por objetivo também conduzir esse povo pelo meio do deserto, para que pela liberdade alcançada no Senhor, eles pudessem oferecer culto a Deus, culto pela liberdade, culto pelas maravilhas, culto por poder olhar ao seu lado e ver a sua casa, os seus filhos, juntamente com eles, gozando da mesma liberdade, servindo ao Deus que os livrou no deserto.
Meus irmãos, e essa também é, para todos nós, uma grande oportunidade, porque nós também fomos libertados da escravidão do pecado. E quando Deus nos liberta da escravidão do pecado, Deus está nos dando a liberdade de poder, meus irmãos, nos reunir e oferecer um culto ao Senhor. É para isso que Deus nos libertou também, porque enquanto estamos no deserto dessa vida, nós podemos, meus irmãos, levantar a nossa mão e cultuar ao Senhor, que nos deu a liberdade de sair da terra do Egito. Nós não somos mais escravos, temos a liberdade. Você tem liberdade diante de Deus essa noite, de apresentar a sua oferta, de levantar o teu altar e oferecer o teu culto ao Senhor, que te deu a liberdade. Então você que goza de liberdade nessa noite, você tem toda a liberdade diante de Deus, no Espírito do Senhor, porque aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E o Espírito de Deus está aqui nessa noite, e nós temos a liberdade de oferecer o melhor sacrifício ao Deus que nos libertou. Estava hoje trabalhando com os irmãos aqui pela parte da manhã, e eu estava observando algumas coisas enquanto nós estávamos trabalhando, né? E uma coisa que me observou e eu fiquei com o coração alegre, não por um milagre ou uma bênção que eu tenha recebido, logicamente que isso reflete a todos nós, mas eu fiquei com aquela alegria no coração, olhando os irmãos trabalhando e observando uma pessoa. E olha como nós vamos alcançando as bênçãos de Deus que nos libertou, meus irmãos, e essas bênçãos vão refletindo na nossa casa, vai alcançando os nossos familiares. E a gente aqui num serviço hoje apareceu uma quantidade de homem que nós ficamos maravilhados. Só na parte da manhã já gastamos 10 sacos de cimento. Os pedreiros olharam, ficaram já até assustados pelo tanto de ajudante que tinha. Coitado dos pedreiros, né, para dar conta de gastar toda aquela maceira. E enquanto nós estávamos trabalhando, eu falei assim, como Deus é maravilhoso, como as verdades bíblicas aparecem no nosso meio, nós precisamos observar isso. Estávamos olhando hoje o esposo da irmã Eline, dias atrás não servia ao Senhor, aceitou ao Senhor como Salvador da sua vida, e hoje, não só hoje, mas hoje eu estava observando isso, lá trabalhando o nosso irmão, furando parede, ajudando a carregar cimento, fazendo massa, contribuindo da maneira que pode. Eu falando assim, como Deus é maravilhoso, como Deus alcança a nossa casa. Meus irmãos, o sangue do Cordeiro ainda tem poder para alcançar os nossos parentes. Seu filho ainda não veio, mas escute o que eu estou te falando, continue passando o sangue do Cordeiro nos umbrais da sua casa, porque tem poder para libertar também o teu ente querido. E você ofereceu um culto nessa noite de gratidão, porque Deus alcançou a sua casa. Eu estava maravilhado com isso. Meus irmãos, continuando no texto, então o povo está feliz, está indo pelo deserto, e a epígrafe do texto diz: Deus guia o seu povo pelo caminho. E o mesmo Deus que guiou aqui o povo de Israel, Deus que nos guia. Deus tem um caminho determinado para cada um de nós. Escute o que eu estou te falando. Deus já tem um caminho determinado para cada um de nós. Deus tem uma jornada para você. Deus tem um caminho determinado para a sua vida. Deus já separou, já preparou de antemão todos os recursos necessários para que você avance pelo caminho que Ele determinou para a sua vida. Da mesma maneira que Deus determinou para o povo, meus irmãos, enquanto eles estão saindo do deserto, Deus determinou para todos nós um caminho para que nós pudéssemos andar e atravessar por ele também. Mas escute, o povo que estava com Moisés, da mesma maneira que o povo estava passando por esse caminho, Moisés também estava também Miriam, estava também a família de Moisés, todo mundo passando pelo mesmo caminho. Não era um caminho diferente, todos passando a mesma jornada. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos,
que Deus então, ao tirar o povo do Egito, guiou o povo por um caminho mais longe. Porque olha só no verso de número 17, quando aconteceu que Faraó deixou então o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Que isso, pastor? Escute, nem sempre Deus vai nos levar pelo caminho mais perto. Sabe o que isso quer dizer também? Nem sempre Deus vai nos levar pelo caminho mais fácil. Nós acostumamos com as facilidades da vida, e às vezes o caminho que Deus determinou para nós não é o mais fácil e nem o mais perto. Que é isso, pastor? O mais longo e às vezes o mais trabalhoso. Oh, meus irmãos, mas nós falamos tanto que o Senhor que chama é o que capacita, não é verdade? O Senhor também que determinou o caminho dá os recursos para que nós possamos andar por ele. Aleluia. E Deus então escolheu um caminho mais longo, e o povo vai pelo caminho mais longo. Só que o caminho mais longo, meus irmãos, escute, se você observar o mapa saindo do Egito para ir para a terra do Israel, o único caminho que tinha era o caminho mais perto. Não havia ponte, a única diferença de terra que tem ali é o Mar Vermelho. O caminho mais perto era o único caminho que se tinha para passar com os pés secos. Não havia nenhum outro caminho. Meu Deus, você está disposto a andar por onde Deus determinar? Às vezes Deus vai nos mandar em caminhos, meus irmãos, que nós vamos olhar e não tem saída. Às vezes nós vamos entrar por onde Deus determinou, nós vamos olhar e falar assim: meu Deus, como que eu saio daqui agora? Que situação que eu entrei? Não é o mais fácil e também não é o mais perto. Deus poderia guiar o povo, meus irmãos, pela parte norte da terra, que é o único caminho que existe, porque a parte sul dessa terra é o Mar Vermelho, não há caminho ali, não há ponte, não há estrada. Mas Deus, a Bíblia fala que Deus fez o povo ir pelo caminho mais longo. Oh, meus irmãos, nós precisamos sentir alegria em servir o nosso Deus. Não é Moisés, não é a liderança, é Deus guiando o povo, e vai indo pelo caminho mais longo. Vai por esse caminho, meus irmãos. Deus tem os seus caminhos até no meio da tormenta, o que dirá no meio do mar? Se os pensamentos de Deus são muito maiores que o nosso, quer dizer então, meus irmãos, que Deus vê coisas e pensa as coisas que jamais subirá à nossa imaginação. Mas está sendo guiado por Deus. E quando Deus guia o povo, que o povo chega de frente para o mar, observe isso, fazendo favor. Eu só estou contando a história para que a gente possa entender a mensagem. Quando Deus guia o povo, que o povo chega de frente para o mar, Faraó lá no seu palácio já tinha endurecido o seu coração, juntou os seus cavaleiros, os seus carros, e foi atrás do povo de Israel, porque havia se arrependido de liberar o povo, deixar o povo ir. E chegou a informação para o povo de Israel, dizendo: Faraó está vindo aí, com seus homens, com seus exércitos. Escute, se já estava ruim, porque não tinha onde ir para frente, agora a situação ficou um pouco pior, porque também não tinha como voltar, porque o inimigo estava atrás deles. Mas observe, fazendo favor, que Deus, o que manda nós entrarmos por esse caminho, também é o Deus que vai providenciar os recursos para todos nós. O que a Bíblia vai nos dizer? Observe, meus irmãos, que havia uma
coluna de fogo e uma coluna de nuvem, porque durante a noite a Bíblia diz que aquela coluna de fogo era luz para Israel, mas trevas para Faraó e o seu exército, de maneira que eles andavam próximos uns dos outros, mas eles não alcançavam uns aos outros, porque era trevas para Faraó, mas luz para Israel continuar progredindo. De forma que Deus não só fez ter trevas para Faraó, como Deus também confundiu Faraó para que não alcançasse o povo, e o povo está de frente para o mar. Nessa hora que o povo está de frente para o mar, temeroso pelas suas próprias vidas, porque Faraó está vindo com a intenção de matá-los, eles então, meus irmãos, vão fazer um pedido a Moisés. Eles então vão falar com Moisés. Eles então agora vão, meus irmãos, de uma forma muito desesperada, falar com Moisés para que Moisés tomasse uma providência. Vocês observem, fazendo o favor, que Moisés, enquanto está ouvindo esse clamor do povo, essa fala do povo, não é uma fala boa, porque o povo vai dizer algumas coisas para Moisés. Escute isso: o povo não vai solicitar a Moisés simplesmente ajuda, eles vão murmurar contra Moisés. Vai dizer assim: nós te falamos, ainda quando estávamos na terra do Egito, deixa-nos aqui, Moisés, nós não podemos sair para lá. Moisés, nós vamos ficar aqui no Egito, isso vai dar problema. O povo está dizendo isso para Moisés: Moisés, nós te avisamos, porque você nos fez sair da terra do Egito para perecer aqui de frente para o Mar Vermelho? Era melhor ter ficado lá, Moisés. Meus irmãos, escute, isso é o comportamento de um povo que não está vendo o que Deus fez no meio deles. Você pode observar que eu disse para vocês começando, porque o que nós temos de mais valioso nos dias de hoje não é o nosso dinheiro, não é a nossa boa fama. O que nós mais temos, qualquer um de nós, podemos dizer isso de forma unânime aqui na igreja, que o que nós mais temos de precioso nessa vida, eu estou dizendo dessa vida terrena, é a nossa família. O que um pai não faz pelo seu filho, o que uma família não faz pelos seus entes queridos, e Deus acabara de dar o livramento para a família desse povo. O povo agora está diante do mar, temendo o Faraó, mas dizendo: era melhor ter ficado como escravo, era melhor ter ficado com nossa família no Egito sendo escravo, Moisés, melhor do que estar aqui. Meus irmãos, escute, enquanto haver no nosso meio, escute isso, enquanto haver no nosso meio pessoas que observem, que coloca a vista nos problemas, nós nunca veremos o que Deus tem reservado para todos nós. E eu gostaria de começar a entrar com vocês na mensagem justamente nesse ponto. O que Moisés viu, que o povo não viu. O que Moisés ouviu, que o povo não ouviu. Escute isso: não há espaço, meus irmãos, no meio do povo para aqueles que observem ou que colocam os olhos apenas no problema. O que não falta no dia de hoje, meus irmãos, são homens com a perspectiva de vida totalmente, vamos dizer assim, distorcida, por observarem apenas aquilo que está diante dos seus olhos, por verem simplesmente aquilo que está diante das suas vistas. Mas nessa noite eu estou pregando para um povo que não anda por vista, mas anda por fé. Quem anda por fé aqui? Nós andamos por fé, meus irmãos, nós não andamos por vista. O nosso olho, irmãos, está exposto em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, meus irmãos, essa noite eu vim com a palavra de Deus para o seu coração. Você pode estar diante do Mar Vermelho com Faraó, meus irmãos, furioso atrás de você, mas seja um Moisés do Senhor que vai ver a glória de Deus diante desse mar nesta noite.
Escute, o problema do Mar Vermelho ofuscou da visão desse povo a glória do Senhor, roubou da memória deles os milagres e os favores de Deus, e também tampou seus ouvidos para que eles não ouvissem a voz do Senhor. Que situação grave para aqueles que observem apenas os problemas. Isso nós precisamos ter atenção. Escute isso, fazendo um favor, porque Pedro vai nos dar uma lição justamente com isso. Enquanto Pedro está olhando para o Senhor, ele anda sobre as águas, mas na hora que Pedro começa a olhar as ondas, ele começa a afundar. Enquanto nós observamos os problemas, nós desanimamos, porque o problema é grande, porque a situação é difícil, porque a circunstância é impossível. Enquanto nós olhamos para a situação atual, não há perspectiva de melhora. Enquanto nós olhamos, meus irmãos, para os problemas desta vida, não há, meus irmãos, perspectiva de coisas boas para o futuro. Mas a Bíblia diz que a glória do Senhor, a coluna de fogo, estava no arraial do povo de Deus. Mas eles não olharam para a glória do Senhor, eles estavam olhando para Faraó e para a dificuldade da travessia do mar. E nesta noite eu estou pregando para um povo que olha para a glória do Senhor. Porque quando nós olhamos para a glória do Senhor, nós nos tornamos como Moisés. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, no capítulo de número 14, quando Moisés está ouvindo a murmuração do povo, a Bíblia vai dizer que Moisés disse para eles: escutem só uma coisa, os egípcios que vocês estão vendo agora, as dificuldades que vocês estão vendo agora, vocês nunca mais verão. A única coisa que vocês verão é que a mão do Senhor, ou o Senhor, pelejará por vós. E a Bíblia diz, meus irmãos, no capítulo de número 14, no verso de 15, que Moisés disse isso. Então a Bíblia diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Mas a Bíblia não mostra o clamor de Moisés, apenas diz: por que clamas a mim, Moisés? Porque você está clamando a mim. O que é que tem nas suas mãos, Moisés? Tem um cajado. Moisés, toca nessas águas. E Moisés vai tocar nas águas. Moisés está vendo a glória de Deus. Moisés está ouvindo a glória de Deus. Moisés está vendo recursos do Senhor quando não tem. Moisés está vendo providências do Senhor aonde ninguém mais vê. Moisés não está vendo o mar. Moisés não está vendo o Faraó. Moisés não está temendo isso. Moisés está olhando para o alto. Moisés está olhando para Deus. Moisés está vendo a glória de Deus. Moisés está envolvido com Deus. E Moisés está crendo. Então a Bíblia diz que Moisés tocou as águas com o seu cajado. Escute, fazendo favor, preste atenção nisso. A Bíblia diz que era noite, soprou um vento a noite toda, o mar não se abriu na mesma hora. Meus irmãos, eu estou pregando isso baseado também pelo que eu tenho vivido. Nem sempre por gozarmos de uma experiência profunda com Deus, veremos os milagres acontecerem na mesma hora. Moisés tocou, meus irmãos, crendo em Deus, com um cajado, com as suas mãos, estendeu naquelas águas, e o mar passou a noite toda fechada. E Moisés crendo de que Deus proveria, Moisés acreditando de que Deus iria prover alguma coisa. Isso nós somos chamados, meus irmãos, a caminharmos o caminho que Deus definiu para todos nós. Você está disposto a crer no milagre que ninguém está vendo? Você está disposto a viver aquilo que ninguém está vendo? Tem muita gente dizendo: é impossível, isso não tem solução. Mas você está lá de joelhos dobrados, vendo a glória de Deus. Você não vê problema, você está vendo glória de Deus, você está vendo solução de Deus. E Deus está falando com você: tem solução, tem solução, tem solução. E você está crendo: eu creio, meu Pai. Continue de joelho dobrado. O mar ainda não se abriu, mas eu estou crendo que vai chegar o momento que ele vai abrir.
Porque chega um momento que Deus vai abrir o mar, meus irmãos, para que nós passamos. E no dia pela manhã, então o mar veio abrindo e abriu para o povo passar. Escute isso. Se você ficar observando os problemas que você tem enfrentado, você vai ficar igual Pedro, afundando. Porque você está olhando para o mar, você está olhando para os problemas, você está olhando para a circunstância. Deus não nos chamou para andarmos por vista, Deus nos chamou para andarmos por fé. Pastor, mas é ilógico, não tem lógica isso. Quem te falou que nós precisamos de lógica? Quem te falou que Deus precisa de recursos humanos? Quem te falou que Deus precisa de recursos dos médicos? Quem te falou que Deus precisa de dinheiro? Deus não precisa de esmola nossa. Quem te falou que Deus precisa de favores nossos para que milagres aconteçam? O que Deus está esperando é que nós cremos, é de que nós acreditamos, é de que o Deus que nos chamou nos capacita, é que o Deus que nos chamou providencia. Deus está nos chamando, meus irmãos, a vivermos pela fé. Quando não tem recurso, eu creio, eu acredito, eu vou pela fé, eu vou rompendo pela fé que eu estou vivendo. Eu não estou olhando as circunstâncias que estão me cercando, eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé. Eu vou avançando porque eu creio nele. Pastor, e se o mar não abrir? Meus irmãos, Deus nos faz transpor as águas andando, mas o Deus que nos chamou garante que nós atravessemos esse mar. Nós não podemos, como cristão, olharmos e esperarmos desta vida que as coisas melhorem para que Deus faça alguma coisa ao nosso favor. E eu estou pregando para vocês nessa noite, crendo de que você recebeu uma palavra de Deus, uma promessa, uma fala de Deus, de que Deus disse que ia fazer, de que Deus disse que ia te dar, de que Deus falou que ia operar isso ao seu favor. E Deus está me usando nesta noite como um profeta para dizer para você, você está dizendo assim, não tem solução, passou tantos anos, eu não vejo circunstâncias favoráveis. Deus não está precisando de circunstâncias favoráveis, Deus está precisando que você acredite, porque no tempo dEle, Ele vai fazer esse mar abrir e você vai atravessar. Deus vai fazer esse recurso chegar na tua casa. Deus vai fazer esse teu filho largar esse teu vício. Deus vai operar um milagre lá no meio da tua família. Deus vai continuar fazendo ao seu favor. O Deus que te tirou da terra do Egito é o mesmo que vai te dar um escape no meio dessa tormenta. O Deus que te fez sair com mão forte do meio dessa circunstância da terra do Egito, te deu liberdade, é o mesmo Deus que vai te guiar no meio do deserto e vai te dar vitória. Agora nós precisamos parar para observar o que nós temos colocado os nossos olhos. O que você tem posto os seus olhos? No que você tem colocado o seu coração, o seu pensamento? Nas circunstâncias para que elas se tornem favoráveis? Nas ajudas dos homens para que Deus abra a porta e que disse que ia abrir? Nos favores, nas indicações? Deus não precisa disso. E Deus não vai trabalhar com isso para que nenhum dos homens possa, meus irmãos, roubar a glória de Deus. O que Deus disse que te daria por recursos divinos e eternos, Deus vai fazer chegar na tua casa. Deus precisa que você continue, Deus precisa que você continue crendo. As circunstâncias são difíceis, mas Deus precisa que você continue crendo. Deus precisa que nós continuemos crendo, meus irmãos. Crendo todos os dias, atrás dos problemas. Quando nós achamos que está ruim,
é só um mar vermelho, vem Faraó atrás, a circunstância fica mais difícil, mas eu continuo crendo, eu continuo crendo. A glória de Deus nunca saiu do meio do arraial do povo de Deus. Enquanto os problemas estão rodeando, eu continuo colocando os meus olhos para ver a glória de Deus. Deus nunca escondeu a sua manifestação aos olhos do povo. É o povo que estava olhando para o lado errado. Deus precisa que nossos olhos continuem vendo a glória de Deus. Os problemas estão aí, mas nós estamos vendo a glória de Deus. Os problemas estão, as dificuldades estão aumentando, mas nós estamos confiando na glória que os nossos olhos estão enxergando. Os problemas, pastor, isso vai aumentando, a circunstância vai saindo de controle, mas nós estamos vendo, meus irmãos, esse reino passa, o mundo passa, mas Deus está sentado no trono, continua governando, velando pela sua palavra, e meus irmãos, e dando direção ao seu povo. Em Apocalipse, no capítulo, logo nos primeiros capítulos, porque vai envolver aí os 4 primeiros capítulos, 5 primeiros capítulos de Apocalipse, nós temos uma circunstância um tanto delicada, um tanto difícil, meus irmãos. Por isso que eu digo para vocês que nós precisamos estar olhando para a glória de Deus. João, apóstolo João, já de idade, cabelos brancos, que repousou a sua cabeça nos ombros e no peito do Senhor e ouviu os ensinamentos da boca do próprio Cristo, teve esse privilégio, viu também sendo crucificado, teve a oportunidade de vê-lo ressurreto, se apresentando no meio deles, que pôde andar com ele mais alguns dias, vendo as maravilhas de Deus, teve a oportunidade de vê-lo sendo levado ao céu, depois de tanto serviço prestado ao reino de Deus, ao reino dos céus, anunciando o evangelho, pregando. A Bíblia diz que João foi lançado longe da sociedade, aonde ninguém mais pudesse ter contato com João. Foi lançado lá por morrer, pelas circunstâncias daquela ilha. Todas as portas para João parecia estar encerrada aqui, sem recursos humanos, não tinha quem pudesse ir até aquela ilha e tirar João de lá. Uma circunstância um tanto dolorida e doída no coração de qualquer homem, ser lançado em um lugar para ser esquecido ali. João com seus cabelos brancos, e quando João está lá, meus irmãos, sendo lançado naquele lugar para ser esquecido, esquecido pelos homens, esquecido pelo governo que regia aquela época, o governo de Roma, com uma perseguição implacada contra o povo de Deus. Enquanto João está nessa circunstância, sem, meus irmãos, perspectiva nenhuma de melhora, de recurso nenhuma dessa vida, a Bíblia vai dizer que o Cristo se apresentou para João. João fala assim: eu fui tomado em espírito, e havia uma voz que falava comigo, e foi falando, e foi falando, e foi falando, e João diz: e quando virei-me para ver quem falava comigo, caí como morto, porque o seu rosto, os seus cabelos eram brancos como a lã, havia um cinturão no seu peito, os pés reluzentes como latão que acabara de sair do forno. E João cai como morto, porque está vendo a glória daquele que falava com ele. Escute isso. Depois dessa visão que João teve, João diz assim: e eu, João, vi uma porta aberta no céu, e uma voz que me dizia: João, sobe aqui. Meus irmãos,
quando todos os recursos desta vida fenecem, há uma porta para o povo de Deus aberta no céu, para mostrar para vocês, meus irmãos, para mim, para todos nós, que enquanto as portas aqui estão fechadas, a porta celestial sempre estará aberta aos fiéis do Senhor. Há recursos de Deus disponíveis para todos nós. Há recursos de Deus disponíveis nessa noite. Deus está dizendo para você: eu tenho um recurso para você nessa noite. Recurso para Moisés, enquanto via minha glória abrir aquele mar para ele atravessar. Do outro lado, a Bíblia vai dizer assim: Moisés entoou o seu cântico, Miriam pegou o seu pandeiro, também foi cultuar ao Senhor, houve os seus cultos. Os milagres cessaram? Não, Moisés continuou caminhando no deserto, vendo a glória de Deus, desfrutando da glória de Deus. Deus tem recurso para você nessa noite. Deus tem recurso para fazer que isso se cumpra na sua vida. Deus tem recursos divinos para entregar para você. Pergunta é: você vai ficar olhando para os seus problemas, ou você vai olhar para o autor da sua fé, o autor e consumidor da sua fé? Algumas pessoas têm me perguntado, meus irmãos: pastor, como você passa por um câncer, descoberto com câncer, e nós nunca lhe vimos triste, nós nunca lhe vimos abatido. O Senhor é um exemplo para muitos de nós. Algumas pessoas são sinceras e conversam comigo dessa maneira e dizem: o Senhor descobriu um tumor com 17 centímetros, passar por uma quimioterapia, perder os cabelos, e nós nunca lhe vimos triste. Nós nunca lhe vimos ir aqui para a igreja cabisbaixo, nunca lhe vimos, pastor. Pessoas com outros problemas muito menores, muito mais abatidas. Eu sei que cada um tem as suas guerras, mas desde o dia que eu recebi o diagnóstico naquele consultório, meus irmãos, eu me propus a nunca olhar para o problema que eu estava atravessando. O meu mar, o mar vermelho da minha vida, desafiador. Mas eu disse: eu tenho um Deus muito maior. E a glória de Deus nunca foi escondida aos meus olhos. Eu estou atravessando o meu mar, olhando, meus irmãos, para a glória de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, a não andar por vista, nem pelas circunstâncias. Nós vamos passar pelo câncer, outras doenças virão, outros problemas aparecerão, as dificuldades aumentarão, mas os meus olhos posto no Senhor, olhando, meus irmãos, para o autor e consumador, vendo a glória do meu Deus, vendo o poder do meu Deus, vendo, meus irmãos, a manifestação do meu Deus, atravessando o deserto da minha vida, mas com os olhos postos e fitos no Senhor. Nós precisamos sermos desafiados, meus irmãos, a viver por fé. Pastor, está fazendo quimioterapia, se a quimioterapia não resolve, Deus resolve o meu problema, meus irmãos, mas eu não vou me abater pelas dificuldades impostas pela vida. Eu estou disposto a caminhar a jornada que o Senhor me propôs, porque eu estou andando por ela e tem muita gente andando juntamente comigo, da mesma forma que Moisés. E eu quero ser um Moisés, meus irmãos. Vou chegar diante do mar, tem gente desesperada, eu ouvindo a voz de Deus e vendo a glória de Deus. Enquanto o mar não vem abrindo e chega aos meus pés abertos, eu estou crendo que Deus vai abrir, meus irmãos, o mar, e nós vamos atravessar, nós vamos chegar do outro lado. Tem festa para nós, meus irmãos, reservadas por Deus para o outro lado. Então nós não podemos desanimar pelos problemas que agora nós enfrentamos. Eu quero oferecer o meu culto ao Senhor no deserto. Eu estou preparando o meu hino de cântico de vitória, meus irmãos. O deserto que eu estou passando, nunca mais eu vou ver ele, porque o que me resta lá na frente é apresentar ao Senhor a minha oferta. Você tem oferta para apresentar ao Senhor? Então se coloque de pé, nós vamos cantar ao Senhor. Eu quero chamar aqui o Ministério de Música.
Você tem culto para oferecer ao Senhor? Pastor, eu não alcancei ainda a minha vitória. Moisés também ainda não havia alcançado o milagre dele, mas estava crendo, estava confiando, estava acreditando de que Deus proveria o recurso para ele, de que Deus daria o escape para eles, que a glória de Deus, meus irmãos, no meio do arraial não era em vão. Tem glória de Deus aqui nessa noite, tem manifestação divina aqui nessa noite. É nesses cultos que Deus está mandando cura, está mandando resposta, porque você está crendo. Não tem aqui ninguém dizendo Deus vai te dar, escuta isso, você faz isso, você faz aquilo que... Não, estou dizendo que você precisa ter fé, que você precisa acreditar, de que você vai ver o milagre de Deus logo ali. Enquanto não tem recurso nenhum, a sua vista não está vendo nada, você não enxerga nada, mas aos olhos da fé, você está dizendo: tudo é possível ao que crê, independente da circunstância. Ministério de música. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade